Lido o enunciado da questão e observado o NOT e a DOT, vamos ver o que pede a letra A. Pede a corrente I em amperes que se estabelece entre as placas. Há duas formas de estabelecer corrente entre as placas. Aqui nós teremos que somar essas duas formas de corrente. Uma é gerada pela emissão dessa placa. Note que nós temos uma placa com uma camada de plutônio nela. E a outra placa. Essa placa, que tem a camada de plutônio, ela vai fazer as emissões indicadas no NOT e a DOT, né, no número indicado, no enunciado, e 1/4 dessas emissões atingem a outra placa. Então aqui já há uma corrente entre essas duas placas. No entanto, notem que esta placa e esta estão ligadas por um fio. E, ao se fazer a emissão aqui, essa emissão é de cargas positivas. Vai ficar um excesso de cargas negativas aqui, nessa placa. Então, esse excesso vai produzir uma diferença de potencial entre as duas placas e o contato produzido pelo fio entre as placas vai gerar uma corrente também, além dessa já indicada, entre as placas. Desse modo, nós vamos ter que somar duas correntes. Vamos chamar essa corrente de I1 e essa corrente por aqui de I2. I1, então, será igual à quantidade de carga Q1 dividido por ΔT. Note que Q1 será igual a N sobre 4, onde N é o número de emissões dividido por 4, uma vez que só 1/4 desse número de emissões atinge essa outra placa. Note que um vem para cá, outro vem para cá, outro vem para cá, mas 1/4 segue essa direção atingindo a outra placa. Então, N sobre 4 por isso, multiplicado pela carga Q, está fornecida no NOT e a DOT, que é a carga da partícula alfa, né? Que é o núcleo do hélio e que tem carga mais 2, que tem 2 prótons no núcleo do hélio. Temos então 5 vezes 10 é 14, 5 vezes 10 é 14, que é o N, número total de emissões, divididos por 4, porque só 1/4 atingem a outra placa, multiplicados por, aí vem aqui a carga de um elétron ou de um próton, é a mesma, né, em módulo, 1 vezes 6 vezes 10, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, só que aqui tem um fator 2, porque o núcleo do hélio tem 2 prótons. Então a carga é 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso dividido por 1 segundo, que é justamente o número de emissões dado no enunciado, é um número por segundo. Então a corrente vai ser estabelecida com essa quantidade de carga atravessando, chegando, né, a outra placa por segundo, que vai definir a corrente I1. I1, então, terá esse valor, 4 vezes 10 a menos 5 amperes. I2 será Q2 sobre ΔT, a mesma ideia, só que agora temos o número N vezes módulo de menos Q. Note que, na medida em que a emissão aqui de N partículas alfa, né, N mais 2Q, né, mais 2 vezes a carguinha do elétron, geraremos aqui, né, será gerado aqui o menos 2Q, onde Q é o Qzinho, né, a carguinha do elétron. Então, você pode pensar que toda essa carga, mais Qzão, que foi gerada aqui, terá uma contraparte menos Qzão, justamente porque inicialmente estava em equilíbrio, né? Era zero. Então, com as emissões, há uma produção de carga positiva vindo para cá e um excesso de carga negativa ficando aqui, o que dará origem a uma corrente elétrica que passará por esse fio. Então, nós teremos N, que multiplica Q, que a gente está tratando de módulo, né? Não existe intensidade de corrente negativa.
N vezes Q sobre ΔT. O N é o número de emissões, 5 vezes 10 é 14 emissões por segundo, que multiplica 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é justamente a carga Q. Note que agora não houve a divisão por 4, né? Porque aqui só 1/4 das emissões atingem a outra placa. Mas todas as emissões que houve aqui geraram a contraparte negativa, que vai vir integralmente por esse fio atingindo a outra placa. Desse modo, I2 será igual a 16 vezes 10 a menos 5 amperes. Temos então o I total igual a I1 mais I2, que é a soma de 4 vezes 10 a menos 5 com 16 vezes 10 a menos 5, o que dá 20 vezes 10 a menos 5, e o 20 é 2 vezes 10, então 10 vezes 10 a menos 5 é 10 a menos 4, 2 vezes 10 a menos 4 amperes. Esse é o I total, isto é, a corrente I que se estabelece entre as placas, seja via a distância direta aqui entre as placas, as emissões diretas, seja em termos das cargas negativas que foram geradas aqui e vieram pelo fio para outra placa. Encerrada a letra A. A letra B pede a diferença de potencial V em volts que se estabelece entre as placas. A partir da primeira lei de Ohm, temos que o DDP, né, é igual a resistência vezes I. Temos então, chamando agora de V, a diferença de potencial, igual a R, que vale 3 vezes 10 a nona, está no enunciado essa informação, multiplicado pelo valor de I que acabamos de obter na letra A. A resposta vai vir em volts, e nós temos então a voltagem igual a 6 vezes 10 a quinta volts. Encerrada a letra B. A letra C pede a potência elétrica PE em watts fornecida ao dispositivo eletrônico nessas condições. Potência é dada pelo produto da DDP pela intensidade de corrente elétrica. A potência, então, será igual ao V que acabamos de calcular na letra B, multiplicado pela intensidade de corrente que calculamos na letra A. Como está tudo no Sistema Internacional de Unidades, teremos a potência dada aqui em watts. 12, então, 6 vezes 2, 12, vezes 10 a 1, que 10 a 5 vezes 10 a menos 4, dá 10 a 1, então daria 12 vezes 10 a 1, só que botando aqui em notação científica, né? O 12 virou 1,2 vezes 10 a 2, porque o 12, ao passar a ser 1,2, é porque foi dividido por 10. Para manter a nossa quantidade global constante, multiplicamos o 10 a 1 por 10, virou 10 a 2. Encerrada a letra C, encerrada a questão.